Leading Futures Moonshot Strategy. Apresentado por Simnetics. Olá a todos, sejam bem-vindos à nova série de podcasts da Simnetics. Hoje a gente vai ter um primeiro podcast, a gente vai abordar o tema Moonshot Strategy. Participarão aqui desse primeiro bate-papo aqui o André Coutinho, o Anderson, o Luiz Cláudio e eu, todos nós somos sócios aqui da Simnetics. Esperamos que essa série de podcasts contribua aqui com insights e reflexões para a evolução dos processos de planejamento estratégico, transformação organizacional e inovação aqui na empresa de vocês. Para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho uma primeira pergunta, eu vou dirigir essa primeira pergunta aqui ao André, mas se Anderson e Luiz tiverem pontos a complementar, fique à vontade. Mas a primeira pergunta é de onde vem essa abordagem aqui do Moonshot Strategy? Por que essa abordagem tem ganhado relevância aqui no contexto do mundo e das organizações, sejam elas públicas, privadas, fundações aqui, Então, por que esse Moonshot Strategy tem sido aplicado? Qual é o valor que ele traz aqui para o contexto de planejamento estratégico das organizações? Que jornada é essa? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui nesse episódio. Bem, acho que primeiro falar da história do Moonshot, o tiro para a Lua, o que isso significa, E isso vem do projeto Apollo, da NASA, Isso a gente está falando do final dos anos 60, a gestão Kennedy nos Estados Unidos, e basicamente era o grande projeto da corrida espacial da época, de colocar o homem na Lua antes do final dessa década, o que era até então um feito impossível, E essa, vamos dizer assim, essa ambição, ela basicamente tinha assim um grande esforço nacional dos Estados Unidos, não só da época da Guerra Fria, mas também de ser um desafio com uma missão muito clara, e que embarca aí não só agências do governo, como também empresas, universidades, sociedade civil americana, Então, um total de 400 mil pessoas envolvidas nesse grande projeto, E ele foi gerando uma série de transbordamentos, ou seja, são tecnologias que foram criadas a partir dessa estratégia, como, por exemplo, microchips, materiais resistentes. Então, foi uma grande ambição transformada em uma série de projetos que, no final das contas, aconteceu. De fato, o homem pisou na Lua, e a partir daí inaugura-se uma nova era de exploração espacial. É daí que vem a história da Moonshot, e aí hoje, nos últimos anos, eu diria que a gente teve um grande crescimento desse tipo de estratégia, por uma série de razões. Acho que a primeira delas é que a gente está vivendo uma época de problemas persistentes no mundo, como, por exemplo, mudanças climáticas, desigualdade social, crise hídrica, entre outros, mas que também a gente constatou, enquanto instituições, que sozinhos a gente não vai conseguir levar adiante o endereçamento desses problemas. Tem até uma frase aqui do Paul Polman, que ele foi CEO da Unilever, durante 10 anos, ele diz o seguinte, que a gente tem que reconhecer que o tamanho dos problemas enfrentados hoje, a gente tem que reconhecer, e com humildade, que precisamos de trabalhar juntos. Nenhuma instituição sozinha, seja ela governo, empresa, ela pode individualmente resolver os problemas. E no meio dessa história toda tem a história das ODS, 2015, a ONU publica os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que serve assim de base, para empresas e primeiro o governo, na verdade, os governos que começaram com essa história toda, mas hoje em dia muitas empresas estão adotando esses objetivos como missões, missões empresariais, E finalmente, não menos importante, eu diria que a crise de confiança que a gente vive hoje com respeito às instituições, Então existe uma pressão muito grande da sociedade, para que exista mais liderança aí das instituições. Então, tudo isso são ingredientes para a gente
adotar mais e mais, né, essas estratégias de moonshot. André, acho válido colocar uns pontos aí também que dessa conversa está falando, que é o quanto que trazer também, né, objetivos audaciosos para cumprir é um movimento que agrupa muito mais pessoas, né? Acho que esse fato das policrises que o André acabou citando aí, Fanny, é um outro ponto que estimula muito essa construção visionária de algumas estratégias. Esse ajuntamento de pessoas em temas que façam sentido para o comum é algo também que acaba forçando esse olhar, não só do Moonshot Strategy como um método, uma forma, mas para o momento que a gente está vivendo agora, parece fazer um grande sentido, né, esse processo. Tá claro, perfeito. E aproveitando, né, essa inserção também do Anderson, eu volto aqui, né, para o André, para o Anderson, para o Luiz. Além desse exemplo, né, do Apollo 11, que outros exemplos, né, de grandes mobilizações, né, envolvimento de diferentes partes interessadas, ecossistemas, né, na discussão de futuros, que outros exemplos, né, interessantes existem, né, que a gente poderia compartilhar por aqui, seja no mundo ou no Brasil também? Né, que outras referências interessantes, né, poderíamos aqui compartilhar para ilustrar essa temática? A missão, ou seja, essa grande ambição, que a gente vai chamar aqui de missão, né, talvez a mais conhecida hoje no mundo seja a de neutralidade climática, né, a missão de Net Zero, que basicamente ele tem um compromisso aí da grande maioria dos países, né? Tem um ou outro que acaba não aderindo, né, enquanto governo, mas a gente sabe que enquanto sociedade civil, enquanto empresas, eles acabam adotando, né? Mas é a história de você descarbonizar, né? Reduzir a pegada de carbono, né? E existem uma série de coalizões, né? A COP30, por exemplo, que vai acontecer no Brasil, a COP, né? Já está na sua 30ª edição, que vai ser no Pará. Ela é uma das coalizões que busca justamente firmar, né? E todos os anos repactuar, né? Esses compromissos para reduzir a pegada de carbono, né? E aí você tem estudos científicos, a universidade participa disso, pesquisadores, você tem as empresas, como eu disse, né, com as suas próprias metas de descarbonização, os governos, os prefeitos, né? Os prefeitos têm metas de descarbonização, né, as prefeituras, né, no caso, né? Os prefeitos. Então, assim, a gente tem assim uma grande mobilização hoje no mundo, mas o Brasil também já passou por isso, já tem passado. O Proálcool, por exemplo, no final da década de 70, né, ele foi uma grande missão nacional, numa época em que o petróleo estava muito caro, né, estava no meio da crise ali, da década de 70, crise energética, e o Brasil resolveu criar alternativas estratégicas, né, para reduzir a dependência do petróleo, né, e portanto surgiu o estudo do álcool, né, hoje chamado etanol, com essa finalidade, né. Fome Zero também, que já tem mais de 20 anos, ele começou também como um grande programa, uma grande missão, e por coincidência, na semana passada, né, a FAO, né, anunciou que o Brasil ele saiu do mapa da fome, né. Então, de fato, a missão foi cumprida, né, 20 anos depois, foi um grande esforço que teve o seu resultado aí, né. Mas tem também missões mais na esfera privada, né? Por exemplo, tem uma coalizão na área de redução e eliminação do plástico, né? Que é o chamado Plastic Waste Coalition. São 200 empresas, né? Grandes marcas, né? Grandes empresas que têm como objetivo não só influenciar essas metas, né? De futuro empresariais, mas também na criação de marcos regulatórios e políticas que façam aí a eliminação ou redução do uso de plásticos. Eu queria acrescentar também mais um exemplo, né, que se a gente olhar os últimos 40 anos no Brasil, né, desde a redemocratização até agora, o papel, a participação da indústria no PIB nacional vem caindo bastante, né? Então, alguns dados da CNI mostram que algo em torno de 48% de participação da indústria no PIB foi o seu pico, né? Atingimos esse pico lá na década de 80. E hoje nós temos algo em torno de 24%, ou seja, em 40 anos, a participação da indústria reduziu pela metade, né? Aproximadamente. Então, o governo federal lançou um programa chamado Nova Indústria Brasil,
né, com o objetivo, obviamente, de fortalecer essa indústria nacional, com alguns pilares importantes, né, trazendo inovação, sustentabilidade, tornando essa indústria mais competitiva, né, e, obviamente, em alguns setores estratégicos emergentes, né, como, por exemplo, um setor de energia limpa, de saúde e do próprio agronegócio, da agroindústria, né? Então, a Nova Indústria Brasil pode ser considerado um exemplo aí de missão, porque reúne, né, diversos atores, como o Anderson colocou, reúne diversos atores na esfera pública, privada, enfim, na sociedade como um todo, com esse objetivo de fortalecer a indústria nacional com uma meta, né, de aumentar a participação da indústria no PIB do Brasil. E tem uma característica estratégica, né? Eu vou falar somente uma das missões que chama muita atenção, né, do Nova Indústria, que é o de internalizar a cadeia da saúde, né? A gente viveu na pandemia uma crise global, né, de suprimentos, né? Quer dizer, faltaram suprimentos médicos, né, em todo mundo, e isso levou vários países, né, a mudarem, né, as suas cadeias de suprimentos, né? E foi o que aconteceu com o Brasil, né? Essa missão ela tem justamente esse objetivo de reduzir a dependência, né, de suprimentos de outros países, né? Então é uma das missões aí do Nova Indústria, né? Tá claro. Os exemplos, né, que foram aqui compartilhados, né, que vocês trouxeram, eles têm realmente, né, essa característica muito forte de mobilização, né, um envolvimento de diferentes partes ou de diferentes partes interessadas, né, para construção aqui de visões de futuro, para definição de estratégias e implementação, né, depois aqui dessas estratégias. Mas eu acredito que toda essa abordagem, ela também, de certa forma, ela pode, né, ou de certa forma, ou em parte, também trazer inspirações ou trazer evoluções aqui para os frameworks de planejamento estratégico, né, de organizações como um todo. Né? Como é que vocês veem essa questão? Né? Quando a gente está falando aqui de missões, é fundamental, né, não tenho dúvidas disso, né, que no conceito original aqui de missões exista essa mobilização toda, esse envolvimento todo das diferentes partes interessadas, mas num contexto de uma organização, né, ou de uma temática-chave estratégica de uma organização que eventualmente ainda não esteja preparada ou não queira, né, fazer uma discussão que tenha uma mobilização tão grande aqui de diferentes partes interessadas. Existem oportunidades, insights, aprendizados, né, que poderíamos trazer aqui para os frameworks, né, de planejamento estratégico de organizações? Que ponto de vista, né, o que a gente tem visto sobre isso? Acho que o primeiro ponto, sem dúvida, é trazer essa direção, né, essa direcionalidade para o impacto, né? Ou seja, quando a gente fala de impacto, é impacto positivo, né, nos públicos, nos diferentes públicos, né, justamente para endereçar esses problemas, né, essas policrises sobre a qual a gente falava agora há pouco, né. Então, na hora que você estabelece esses grandes objetivos, né, essas missões, esses compromissos futuros, né, ele cria esse senso de direção entre as pessoas, mas que vai além, né, vai além daquilo que é escopo somente ali de atuação da instituição, né? Por isso que ele passa a ser uma missão quase que social mesmo, né? E eu acho que a narrativa, né, todo o discurso, a comunicação que se constrói em torno desses grandes objetivos, né, ela também ajuda, né, a engajar as pessoas, né? Ou seja, ele tem esse lado também inspirador, como a Fanny disse, né? E eu diria que tem uma diferença importante, né, em relação aos planejamentos ou aos métodos que a gente vem aplicando, né, que é, de fato, colocar vamos dizer assim, uma visão, uma visão de futuro, né, uma nova realidade, né, que seja desejável por todos, assim, né? Acho que tem assim muito esse lado assim, e que é algo que se torna explícito, né, explícito e passa a ser trabalhado, né, por todas as partes, né. Então a gente vê hoje muitas empresas adotando essas missões, né, a Natura, por exemplo, é uma missão importante aí,
ligado a impacto ambiental, economia circular também, Electrolux, enfim, são empresas que resolveram levar a sério o Unilever, né, que eu mencionei, e traçarem missões de impacto social, né, onde a empresa ela tem uma liderança, um protagonismo em fazer. André, eu tenho a impressão, a gente conversando aqui, que quando a gente está falando sobre esse trabalho das missões, nós temos que reorganizar um pouco para as pessoas que estão trabalhando com estratégia, assim, que estão ouvindo esse podcast, ou estão assistindo a gente aqui agora, assim. Antigamente a gente tinha muito nesse lugar da estratégia uma visão e uma única missão. Aí, Luiz, Fanny, né, a gente lidava muito com isso. Quando você começa a trabalhar esse olhar por missões, você tem uma pluralidade, porque você tem 2 ou 3 atividades que você quer desenvolver, articular uma estratégia com uma cadeia, com uma rede para fazer isso. Então, quando a gente olha para o setor privado, para o setor público, ele exige uma outra estrutura de articulação, que é o que o André estava colocando agora, do tipo, preciso de uma cadeia inteira de parceiros dentro e fora da organização, quando nós estamos falando para o setor privado. O setor público já está mais acostumado a esse processo de articulação para construir impactos e missões. Então, assim, ele tem 4, 5 missões muito claras. Quando dá o exemplo da ODS, o governo, na sua agenda da indústria, aí, Luiz Cláudio, tem 8, 9 missões que tem que ser cumpridas. Então, essas adaptações que a gente fala sobre Moonshot Strategy quais são grandes missões aí que eu tenho que cumprir para fazer uma mudança de ponteiro, seja para a organização no sentido de impacto zero, né? Ou que seja de um crescimento X, ou de mudar um resultado Y, e aí começar, a partir disso, trabalhar com 2, 3 grandes missões que orientem dentro e fora da organização para isso. Eu acho válido essa discussão nossa aqui, para entender um pouco, na prática, como que isso vem mudando esse recorte da estratégia, sabe? Sim, e só contribuindo, né, aqui com a reflexão, é claro, e trazendo também, né, além dos exemplos, um pouco da nossa experiência, né, acho que a Siminetics, nós aqui da Siminetics, a gente tem, né, na verdade, desenvolvido muito essa atuação, né, relacionada aqui com o Moonshot Strategy, né, trabalhando em grandes agendas estratégicas, né, daqui a pouco acho que vale a pena comentar, né, o Espírito Santo, né, o Espírito Santo em Ação, acho que é um exemplo claro, mas trazendo isso para o contexto também de outras organizações, né, a gente tem, né, além das abordagens, né, tradicionais aí de planejamento estratégico, né, que vocês bem conhecem, a gente tem inserido alguns insights, né, do Moonshot Strategy aqui para as nossas abordagens. Então, essa questão da discussão, né, a gente tem tomado cuidado de, nesses casos, não usar o nome de missões, né, para não gerar alguma confusão, né, com a abordagem ou com a inspiração original, mas a gente tem introduzido muito essa questão de, além de discutir, né, grandes resultados, grandes transformações futuras, ou a grande visão, promover também uma discussão de quais são grandes legados, né, quais são grandes impactos que uma organização, né, pode e deverá trazer no futuro, né, para o contexto no qual ela se insere, né, para suas diferentes partes interessadas. Então, eu acho que o Moonshot Strategy tem trazido também uma contribuição aqui para uma evolução, né, nesses processos aqui de planejamento estratégico, né? Então, introduzindo de uma forma mais estruturada e organizada também essa discussão do impacto, né? E isso não é um ou, né? É um e, né? Então, além da discussão de grandes resultados, de grandes transformações futuras, que impacto é esse? Que compromissos são esses que a organização, né, também, né, busca implementar ou, na verdade, entregar, né, ao longo da jornada da sua implementação da estratégia, né? Então, a gente tem exercitado isso, né, de forma bastante clara, né, introduzido isso aqui nas nossas abordagens e metodologias de planejamento estratégico, mesmo em contextos onde ou não faz sentido ou ainda não é o momento, né, de fazer uma construção conjunta que envolva diferentes partes interessadas. Né, mas eu acho que dá para começar e faz muito sentido, né, começar no ambiente de uma determinada organização, seja uma organização privada ou não, independente do seu porte, discutir esses grandes legados de futuro.
né? Então, as organizações, elas têm tem uma proposta clara, né, de gerar um valor, né, também de impacto né, positivo aqui, né, na sociedade ou no contexto no qual elas se inserem. E só um ponto adicional, André, quando a gente olha, né, essa abordagem orientada para missões, né, o Moonshot Strategy, o André trouxe, né, assim, um compromisso com o impacto, né, com o resultado que é mensurável, né, e que é compartilhado na sociedade. O Anderson traz a questão de que a gente pode ter múltiplas visões, né, e conviver, né, com grandes resultados e desafios, né, dentro de um contexto, né, seja uma organização privada ou seja uma organização pública, né? Então, ainda na pergunta da Fanny, que lições ou que aprendizados, que impactos que a gente pode trazer dessa metodologia, né, para os processos mais clássicos e padrões do planejamento estratégico, acho que um ponto adicional, além desses que a gente já falou, acho que também um compromisso um pouco mais com o longo prazo, sabe? Eu trago isso porque talvez nos últimos 10, 15, 20 anos a gente vem falando que o mundo é muito incerto, que o mundo é muito volátil e que o pensar a longo prazo é um exercício que pode ser inútil, né, sem eficácia nenhuma, porque o mundo pode mudar e se transformar muito e colocar todo aquele pensamento de longo prazo no lixo, né? Mas eu acho que tem um benefício muito grande esses compromissos, né? Tendo uma boa governança, tendo um bom acompanhamento, uma flexibilidade das instituições, das organizações de poderem se adaptar aos novos contextos, mas eu acho muito importante esse compromisso, esse olhar, né, com visões de futuro, e aí seguindo a linha, né, que a gente falou com impacto, com resultado, né? Então, para trazer também mais um exemplo, né, fora da esfera pública, né, acho que se a gente olhar hoje o cooperativismo financeiro no Brasil, né, apesar de não ter institucionalmente esse nome, não está institucionalizado as missões, mas existem grandes compromissos, né, como a gente vem falando, com impactos claros, né, como, por exemplo, levar serviços financeiros para todas as pessoas, então ter uma agenda de inclusão financeira, tem uma agenda de educação financeira muito forte, né, das pessoas poderem, né, entender como funciona o sistema financeiro brasileiro e como funcionam as suas finanças pessoais também, né, e, enfim, né, fora outras agendas de impacto também, né, socioeconômico, nas diversas localidades onde as centenas de cooperativas financeiras atuam no Brasil, né? Então, apesar de não ser um nome oficial instituído, né, as missões, mas fica claro, né, que esse setor ele tem ali grandes compromissos de longo prazo, né? E, novamente, impacto, multivisão, longo prazo e vários atores atuando nesses assuntos, né, nesses temas. Ô Luiz, você vê que essa conversa que estamos fazendo aqui agora, até trago aí para a Fanny, para o André, você também nessa discussão, né? Para quem está ouvindo aqui vai falar, então o planejamento, mas não era isso que a gente fazia já nos planejamentos? Aí você fala assim, André, o que muda na hora que a gente está fazendo o planejamento por missão? Porque, ou indo para essa linha do Moonshot, né, que envolve uma articulação maior. Eu tenho a sensação com alguns projetos que a gente começou a fazer, essa percepção de você não olhar só mais para a operação dentro da organização, seja governo, seja setor privado, e você saber que você vai ter que fazer uma articulação maior do que só para dentro da empresa. Porque antigamente, assim, era um olhar do planejamento que era, olho minha visão de empresa, faço meu planejamento e vejo meus processos operacionais para executar aquela estratégia que eu tinha. E a gente está vendo que isso não dá mais para fazer dentro de uma lógica de ESG, por exemplo. O que você tem que articular, que você tem que gerar impacto positivo, ele transborda, como o André colocou, né? Na hora que usa a palavra transbordamento, está indo para além da empresa só com suas operações que ela tem controle. Eu não sei, André, você tem essa percepção, Fanny também, Luiz, mas essa é a sensação que eu tenho. Vou pegar alguns exemplos aqui. Nas empresas, né, a gente vê claramente uma mudança de postura, né, e de mentalidade mesmo, né, ou seja, você vinha antes vamos dizer assim, num planejamento muito orientado à maximização de valor para o acionista, né, a gente mesmo aqui, né, esses últimos 35 anos, né, a Synetic tem esse tempo todo, né, fazia muitas
co-criava estratégias, né, voltadas para maximizar valor de acionista. Mas a gente sabe que hoje o grande objetivo empresarial, né, é maximizar valor dos stakeholders, né, dos vários públicos, né, fornecedores, clientes, funcionários, comunidade, etc. Então na hora que a missão ela vem muito também com esse objetivo de embarcar um capitalismo mais consciente de stakeholders e não só de acionista, né? Então acho que esse é um ponto que para a gente tem sido bem evidente, né, nos planejamentos. Quer dizer, na hora que você embarca uma missão que vai além da instituição, mas vai além da empresa, né, de fato você coloca lá um compromisso, vamos dizer assim, junto aos vários públicos, né? Ontem, por acaso, o Sebrae, que é uma organização público-privada, né, com a qual a gente trabalha já há muitos anos, ele tem 3 anos, né, que lançou as missões, e o Sebrae ele se propôs a liderar as missões de empreendedorismo como força de transformação social brasileira, né? Então, eles fizeram isso em 2023. São 3 missões, né? E ontem na apresentação ficou muito evidente, né, de que as missões estão lá, missões de 10 anos, 2035, né? E que essas missões, elas, vamos dizer assim, permanecem, mas o que muda todo ano, claro, são os projetos, são as metas, né? E a gente vê claramente uma evolução daquilo que a missão se propõe, por exemplo, a inclusão social, né? O Luiz falou sobre isso agora, né? Quer dizer, mais e mais empreendedores assim, vindos, né, de uma condição que até então era inacessível, né? Ou seja, o empreendedorismo passou de fato a ser uma grande opção profissional, né? A gente vê o crescimento, o boom, né, dos microempreendedores individuais no Brasil. Hoje já são 30 milhões, né? Assim como a política pública que está mais e mais orientada a melhorar o ambiente de negócios, né, desburocratizar, né? E mesmo os projetos locais, né, de desenvolvimento local, né? Então, assim, você tem mudanças acontecendo nesses 3 anos, mas as missões permanecem, né? Esse grande objetivo de juntar instituições, né? Não só o Sebrae, né? O Sebrae ele junta prefeituras, ele junta universidades, ele junta empresas e juntos para chegar nessa missão 2035 de empreendedorismo, né? Então, eu só estou trazendo um exemplo para dizer que não é simples uma mudança de método, né? Mas uma mudança de pensamento, né? Uma mudança de mentalidade que tem muito a ver com esse impacto positivo, né? Esse capitalismo mais consciente. Eu queria só aproveitar e acrescentar, né? Eu vejo também, né, o Moonshot Strategy trazendo e tentando, né, também estruturar um pouco aqui com vocês o pensamento, uma outra contribuição relevante aqui para os frameworks, para os processos de planejamento estratégico. Na medida que as organizações, com amplo envolvimento e participação ou não, começam a discutir seus grandes legados, é claro que quando você olha para o contexto tradicional, né, histórico de planejamento estratégico, de certa forma, muitas organizações, né, já discutiam, né, estratégias de responsabilidade social, ambiental, né, de impacto. Mas acho que tem uma mudança importante aqui, né? Na hora que se fala ou que se rouba, né, no sentido positivo, algumas inspirações aqui da abordagem do Moonshot, é entender que tem, quando se fala aqui desses grandes legados ou dessas grandes missões, é necessário também se abrir, né, para articulações, né? Essas missões ou esses legados, eles não dependem exclusivamente só da organização ou da empresa, né? Você começa a ter que buscar construir alianças, construir parcerias para que de fato elas sejam implementadas e alcançadas no futuro. Então, a organização, né, falando aqui eventualmente de uma organização privada, é claro que ela tem um compromisso com seus objetivos de resultado, com a geração de valor aqui para os seus acionistas, para as suas partes interessadas, mas ela começa a introduzir na sua reflexão estratégica essa necessidade de construir alianças, parcerias, né, com o seu ecossistema para deixar, né, um legado, ou um compromisso, ou um valor adicional maior aqui para o futuro. E até então, essas discussões elas poderiam ou não acontecer, ou aconteciam em parte, mas elas não aconteciam de uma forma muito clara, de uma forma muito estruturada, né? Então a gente tem trazido, né, essa reflexão de forma estruturada aqui
para o contexto de planejamento estratégico das organizações. Né? Acho que um exemplo recente, né, a gente trabalhou muito aqui em parceria, né, com o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul, né, o BRDE, né, que, de certa forma, ele também parte, né, de um outro processo de planejamento estratégico que aconteceu anteriormente, que é o Visão 2040 aqui, né, da região ali, mas o BRDE, ele, né, inseriu aqui na sua discussão de planejamento estratégico essa reflexão, puxa, né, além dos nossos desafios futuros, né, quais são esses nossos grandes legados? Quais são essas nossas contribuições? E um reconhecimento que esses legados e contribuições serão alcançados, é claro, por muito esforço, inspiração e dedicação do BRDE, mas também aqui depende, né, de uma grande articulação, né, com o ecossistema, com as partes interessadas como um todo. Né? Então, como organizar essa discussão, como trazer isso para os processos de planejamento estratégico, né, como construir frameworks, e aí acho que vem um pouco da nossa vocação, né, da Siminetics, a gente tem muito essa característica de como estruturar, de como organizar, né, esses processos para que essas discussões e essas decisões sejam tomadas. Né? Então, eu acho que esse caminho, né, ele faz sentido, né, para muitas organizações e poderia ser inserido, né, cada vez mais de forma clara, de forma estruturada, com passo a passo, né, muito claro, muito didático, com um processo decisório muito claro aqui, para que de fato, né, esses legados, essas missões também cada vez mais façam parte aqui, né, desses processos de planejamento estratégico. Eu queria trazer um elemento para ouvir vocês também, né, que é o seguinte, né, a gente falou muito da grande ambição, né, da coalizão, da mobilização que se faz com múltiplos setores e atores, né, vários, enfim, público, privado, social, etc., mas tão importante quanto essa mobilização, né, é aquilo que a missão ela vai trazer, ela vai carregar uma grande inovação, né? Então, uma das variantes aí, né, dessa abordagem inclusive, a inovação orientada por missões, né, Mission Oriented Innovation, né, ou mesmo políticas orientadas por missões, no caso aí da área pública, né? Então, o que acontece, né? Pegando a história da Moonshot, né, da Apollo, né? Quer dizer, a Apollo, para ela acontecer em poucos anos, né, ela gerou, claro, com grande esforço, né? Até tem uma fala do presidente Kennedy na época, que ele falou assim, olha, nós vamos fazer essa missão porque ela é difícil, né? Ele estava, cara, eu estou aceitando o desafio enfim, nós vamos embarcar a ciência e tecnologia dos Estados Unidos, né? E as universidades e por aí vai, né? Então tinha muito esforço ali no sentido de desenvolvimento tecnológico, inovação em políticas públicas, porque afinal, imagina, você vai precisar inovar em como se compra, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, uma das grandes mudanças que tem acontecido, né, em municípios, por exemplo, né, é a compra pública de pequenos negócios, né? E não é qualquer pequeno negócio, né? Pequenos negócios que estão gerando algum tipo de inovação, né? Ou seja, eu estou trazendo algum tipo de tecnologia, né? Softwares, por exemplo, né? Então, essa é uma mudança de política, né? Deixar de desconcentrar a compra pública somente em grandes fornecedores, grandes empresas, e abrir para os milhões de pequenos negócios que tem no Brasil, né? Outra mudança, né? É a questão de crédito, né? O Luiz falava agora há pouco de cooperativa, né? Crédito também, ele pode ser um crédito mais condicionado, né? Ou seja, na hora que eu vou oferecer o crédito, eu peço não somente as garantias, mas também, olha, eu gostaria que você cumprisse com uma série de indicadores aqui, socioambientais, por exemplo, de inclusão feminina nos seus quadros, né? Ou mesmo eu queria que você, no final aqui do período de carência aqui, né, que você deixasse aqui um impacto na sua cidade, né, na sua comunidade, né, impacto social, enfim. Tudo isso é possível de se colocar na oferta de crédito, né, como condição do contrato. Então, são mudanças, né, eu estou falando mais do lado da política, mas
temos inovações tecnológicas, então ainda mais importante do que a própria ambição é a inovação que vai gerar, no final das contas, o impacto. André, eu acho que o Luiz acabou falando de projetos. Nossa, Luiz, se você me permitir aqui, eu sei que você pode puxar outro projeto, sim. Mas eu acho que... Eu ia falar do Moonshot, mas pode falar que depois eu volto. Interessante dessa história que é justamente isso, né? Nós, enquanto brasileiros, vou colocar desse jeito, nós temos aquela discussão do tipo, quanto que o Brasil está no momento agora que ele precisa discutir uma visão clara de país e uma articulação entre estados e articulações entre municípios, né? Quando você tem uma orientação por uma visão ou por um objetivo ambicioso ou objetivos ambiciosos aí para criar um Moonshot Strategy, né? Como ir à Lua ou como o Brasil ser referência em bioeconomia para o mundo, na hora que a gente articula isso dentro de uma esfera federal, para depois vir para esferas estaduais, com os estados que têm sinergia com o tema, e aí você articular, inclusive, alguns municípios, isso vai dando um cadenciamento para um trabalho de estratégia organizacional do país e também dando liberdade para a governança. O Luiz Cláudio falou isso, a Fanny falou disso daí também, mas a gente coloca muito essa governança que ela tem uma orientação, mas tem a flexibilidade de cada contexto e tocando dentro do seu ritmo orientado, que é o que as ODS fizeram para a ONU, né? Na hora que a gente fala assim, o que a ODS criou para o mundo? Ela criou uma espécie de um farol, né? Ou lighthouse ali, que você olha para aquela direção, mas cada um fazendo as suas discussões. Estamos passando vários impasses quando a gente olha para uma COP e os países ainda, né, recuam ali aqui porque as suas tecnologias, suas áreas de pesquisa e desenvolvimento não conseguiram avançar o quanto se esperava para poder entregar os resultados de impacto ambientais, mas tem uma direção a ser seguida, tem um objetivo a ser seguido, isso traz uma clareza. Se você fala isso para o setor público, fica muito claro. O setor privado também, né? Porque quando tem uma agenda como essa, assim, então tá, se eu pego o que a Suécia hoje fez enquanto estratégia de país para ser um país com de baixo impacto de carbono, tem uma conversa entre o setor público e o setor privado. Porque você vê o que o governo sueco está fazendo e o que uma Electrolux está fazendo alinhado a esse discurso, o que uma Volvo está fazendo alinhado a esse discurso. Então, a organização, ela tem uma agenda dentro de um contexto de impacto social, ambiental, e ela consegue colocar o pensamento econômico dela também a favor desse tipo de alinhamento. Então, eu acho que essa discussão, quando a gente vai entendendo essas missões como articulações entre a sociedade, para a gente já pegar o setor público e privado, ela muda muito essa dinâmica, né? Então, eu sei que você citou um setor público, mas quando para a gente parar com o setor privado e o setor público, eles estão contidos. E eu acho que hoje, um exemplo é a Suécia, tem outros países, mas como consegue fazer isso, né? A gente sabe que o Reino Unido também definiu alguns setores publicamente, no setor público, que tem um engajamento do setor privado, e isso começa a ter uma articulação, e não menos articulação sobre esses assuntos. Holanda é um ótimo exemplo também, né? A Holanda tem uma tradição de economia circular já de muitos anos. Eles querem ter uma meta de 2050, né? De circularidade total, e aí as empresas também, Philips e várias outras, acabam adotando essa mesma estratégia. Você tem quase que uma estratégia de país mesmo, refletida aí em todas as instituições mesmo. A gente teve uma experiência recente, que é o Espírito Santo 500, né? Não sei se, Luiz, vocês gostariam de comentar um pouco, né, essa experiência e como é que isso se conecta aqui com o Moonshot Strategy. Perfeito. Eu posso comentar, né, uma experiência bem recente, né, foi lançado aí esse movimento do Espírito Santo, 500 anos, em julho, né, de 2025, agora alguns meses atrás, e na verdade o OS 500 anos, né, ele é um movimento coletivo, como a gente vem falando aqui, né, da sociedade capixaba, para definir visões estratégicas de futuro para 2035, e a ideia, né, a partir dessas visões estratégicas, né, foram concebidas 5 missões, ou seja, 5 grandes compromissos, né, como a gente vem falando, de longo prazo até 2035, e isso desencadeou, né, em todo um modelo de gestão com impactos esperados, né, com grandes metas definidas, com objetivos estratégicos
alinhados, né, e bem clareados, e obviamente todo o esforço que a sociedade e os seus diversos participantes, né, e atores precisam fazer, né, com iniciativas, ações, projetos, políticas públicas, enfim, né, leis que precisam fazer para transformar e acelerar o desenvolvimento, né, socioeconômico do Estado. Então, essa é uma experiência bastante recente da aplicação, né, bem explícita dessa estratégia do Moonshot Strategy, e chamamos, né, das missões estratégicas. E o Espírito Santo, essa oportunidade, essa experiência trouxe uma questão muito interessante, que foi uma discussão coletiva de como institucionalizar uma governança, né? Então não foi uma discussão de alguns, mas a própria definição do processo e da estrutura de governança foi feita de maneira coletiva, né? Para que, de fato, essa governança fosse inclusiva e participativa, né? E o grande diferencial é que isso foi instruído, institucionalizado por meio de uma lei, e com certeza isso torna, né, tanto o movimento, né, o plano de longo prazo, como a sua governança, né, questões primordiais para o Estado, para o desenvolvimento do Estado. Tá claro, acho que a gente caminha aqui, né, acho que o tema é vasto, né, a gente poderia ficar aqui conversando, né, sobre o Moonshot Strategy por bastante tempo, mas acho que a gente precisa aqui caminhar, né, aqui para o nosso encerramento, né, e fica aqui o convite, né, aqui depois se alguém quiser trazer comentários, reflexões de como, né, tem incorporado essa questão, né, de missões na sua estratégia, na sua gestão, né, acho que fica o convite aqui de compartilhar com comentários aqui abaixo, mas eu queria, né, ouvir de vocês, Luiz, Anderson, André, desafios, né, ou contribuições finais aqui sobre o tema, né, que a gente possa deixar aqui para quem está assistindo o nosso podcast. Eu vou falar primeiro, né, para ganhar a oportunidade de ter várias opções aqui, aí vai ficando mais afunilado, mas eu acho que o primeiro passo é acompanhar aqui essa série de podcasts que nós estamos fazendo. A gente vai entrar a fundo com cada um desses projetos, né, o caso do Sebrae, o caso do ES500 e outros que a gente vai fazer. Isso ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais como isso é desdobrado. Então, fica a dica aqui de por que seguir essa temporada do Leading Futures aqui, voltado para o Moonshot Strategy. E eu acho importante, assim, a gente começar a entender essa relação, principalmente entre a relação pública e privada, né? Essa relação, como o Luiz Cláudio colocou ali, do ES500. Assim, hoje, essa dinâmica, o mundo que nós estamos vivendo, o espírito do tempo que nós estamos vivendo, ele está pedindo que a gente tenha muito mais um trabalho relacionado a isso, né? A gente via falar muito de áreas como HellGov, né? E a gente começa a falar assim agora como que isso toma uma outra envergadura dentro dessa proposta do setor privado para o setor público, e também essa relação do setor público e setor privado. Então, são pontos aí de atenção que eu trago, né? E cito aí para a gente ir acompanhando esse seriado aqui, porque vai ser bem interessante discutir isso com as pessoas convidadas aí que estarão conosco. André, Luiz, algum comentário adicional? Assim, eu vou trazer assim as oportunidades, né, de maneira geral, que eu vejo assim para os setores aí. Primeiro, acho que o setor privado tem uma oportunidade enorme de trabalhar no seu respectivo setor, né, em agendas que são críticas e são comuns, né. Eu mencionei alguma agora há pouco, essa agenda da economia circular, por exemplo, né, ou da redução do plástico, né. Então tem uma série de agendas que são muito comuns nos setores, né. A gente tem a agenda também de requalificação, né, o aprimoramento de competências, né, reskilling, upskilling, que é uma agenda urgente hoje no Brasil, no mundo. Então, agendas, né, estratégicas, né, e missões para endereçar problemas que são persistentes não faltam, né. E a forma de você organizar missões pode ser tanto o próprio setor empresarial se organizando com o mesmo setor, com empresas, pode ser uma coalizão público-privada, né? E aí você tem uma força maior, porque você pode instrumentalizar esses objetivos em políticas públicas, em leis, né? E também o setor social também se juntando a tudo isso, né? Com muita inovação, né? Com muita experimentação. Então é um caminho
bem promissor, né, que a gente tem percebido, mas que requer muita liderança, né, muito protagonismo e predisposição, né, a se arriscar nessas coalizões e também nessas experimentações. Ok, acho que a gente caminha então aqui para o encerramento. Acho que fica claro, né, e acho que a gente vai explorar ao longo, né, como o próprio Anderson, né, convidou aqui, ao longo dos próximos podcasts, videocasts aqui do Leading Future, vamos explorar mais esse tema, mas acho que fica, né, aqui uma grande mensagem e um grande convite, né? O planejamento estratégico, ele está evoluindo, ele está em transformação, né? Ele tem recebido ou tem o potencial aqui de receber aqui fortes contribuições, né, aqui dessa questão do Moonshot Strategy, das missões, né? Então, independente de estarmos falando aqui de grandes agendas estratégicas ou estratégias de transformação e mobilização envolvendo diferentes partes interessadas, mas acho que a gente tem que ter esse compromisso, né, de discutir, né, não só o valor, o futuro das organizações, né, o valor para os seus acionistas, mas também cada vez mais trazer essa reflexão, né, de quais são esses grandes impactos, de quais são esses grandes compromissos, de quais são esses grandes legados, né, e trazer isso de forma clara aqui para essas reflexões de futuro, né. Então, mais uma vez, a gente reforça aqui o convite a todos, né, para participarem aqui dos próximos, né, podcasts. Em breve a gente vai anunciar aqui essa agenda, mas também de participarem, né, dessa reflexão, né, de como avançar, de como transformar esses processos de planejamento estratégico e trazer cada vez mais essa discussão do compromisso, do impacto, né, da transformação social de forma mais ampla. Obrigada a todos vocês aqui por participarem e de nos ouvirem aqui até o final. Até mais. Esse foi o Leading Futures, Moonshot Strategy, apresentado por Simnetics. Até o próximo episódio.